É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Olá, estamos voltando ao nosso segundo bloco, continuando com a nossa conversa com o Dr. Gustavo e a doutora Érica sobre emagrecimento, hormônios, né? Se você perdeu o primeiro bloco, que está super interessante, vai lá no nosso canal do YouTube, Deite on Divan, siga e compartilha. Então, doutor, vamos agora falar sobre hormônio, né? Porque a gente falou bastante sobre emagrecimento, né? E a outra dúvida também que todo mundo tem é essa parte do hormônio, né? Muitas mulheres que pensam também assim, eu não sei se é só tem que ter uma idade para começar, tem que estar na menopausa, tem muitas perguntas dentro disso, né? E principalmente as pessoas que têm medo do hormônio em si, falam, isso daí fala que é cancerígeno. Explica pra gente o que é perigoso, o que é normal, quando deve ser tomado. Legal. Vamos dividir primeiro ali o uso de hormônio e a reposição de hormônio, que são coisas bem diferentes. Tá? Uma coisa é quando meu paciente, que é um fisiculturista, ou que é um paciente que vai utilizar um hormônio, por exemplo, para estética, e aí os prejuízos são muito diferentes de uma reposição hormonal. Né? Quando a gente fala sobre reposição hormonal, está colocando de volta para aquilo do corpo que estava faltando. Sim. Ponto. Então, numa mulher ou num homem que está com uma deficiência de hormônio, eu coloco de volta, o risco é absurdamente mais baixo quando eu faço de maneira correta. Se a gente for parar para pensar em reposição, o que mais se converse, o que é mais desejado de se saber é a menopausa, né? A menopausa é o climatério, porque o climatério é quando acontece a queda hormonal. Menopausa é só uma data de comemoração. Sim. É quando eu olhei para trás e falar, fiquei um ano sem menstruar, né? No climatério, que é a queda hormonal, sim, a reposição hormonal pode salvar vidas. Eu falo que a mulher que não pode e que não faz por falta de instrução reposição hormonal, ela deixa de ser você e vira senhora rapidamente, né? Gustavo, por quê? Porque a reposição hormonal, ela é uma proteção. Quando feita e administrada de maneira correta, escolhida a via correta de cada hormônio, usado o hormônio correto, a gente consegue prevenir osteoporose, osteopenia, a gente consegue prevenir doença cardiovascular, a gente consegue ajudar a mulher a melhorar a qualidade de mobilidade, a manter a massa magra dela, que é muito importante. Então, traz uma qualidade de vida e uma proteção de maneira muito significativa. Aí a pergunta é, doutor, tem malefícios? Se usado de maneira correta, qualquer coisa incorreta, né? Qualquer coisa na medicina vai ter malefício. Não tem jeito, né? Aí, o hormônio, quando bem trabalhado, existem vias corretas de serem feitas. Exemplo, existe, por exemplo, na mulher, uma necessidade, em alguns casos, de 2 hormônios quando repostos ou 3 hormônios. Estradiol, progesterona e ou testosterona. A testosterona, em alguns casos, vai entrar, que é um hormônio que se fala que é um hormônio masculino, mas que ajuda a mulher de maneira absurdamente significativa quando tem uma necessidade de reposição. Pode ajudar na questão relacionada ao ganho de massa, pode ajudar relacionado à questão da melhora da libido, né, da relação sexual. E o estradiol e a progesterona, que são os hormônios principais da mulher, que vão ali melhorar os calorões, os fogachos, vai melhorar o ressecamento vaginal, vai melhorar o cansaço, a queda de cabelo que acontece ali no climatério e menopausa da mulher, o sono. E se eu utilizo de uma via correta, por exemplo, eu uso o estradiol via gel, eu uso o estradiol via implante hormonal, eu tenho uma segurança muito legal. Se eu utilizo ele por umas vias, como por exemplo a via oral, que existe uma probabilidade aumentada de alguns fatores, não que seja errado, mas existem vias melhores. E aí eu protejo melhor minha mulher. Então, quando eu pego sobre reposição feita de maneira correta, com a via legal, a gente consegue recuperar, dar de volta a saúde da mulher, né, daquilo que ela perdeu de pouco em pouco pela queda hormonal e levar a longo prazo uma qualidade de vida melhor para ela. Então, essa via vai depender da pessoa, né? De como Na verdade, vai depender do hormônio. Do hormônio. Vou te dar um exemplo. Testosterona. No homem, injeção super legal. Na mulher, de jeito nenhum.
Doutor, por quê? É uma dose muito alta de uma vez para o organismo que não está acostumado com isso. Ah, doutor, mas isso para reposição. Porque se a gente for parar para pensar sobre a pessoal da hipertrofia, da estética, do fisiculturismo, a testosterona, em alguns casos, vai estar ali na mulher. Não que eu prescreva, mas vai estar ali na mulher. Por quê? Porque é um pico hormonal diferente da realidade. Reposição é voltar aquilo que estava faltando. Então, a via muda muito a forma com que o hormônio entra no corpo. Então, depende de qual hormônio para a gente escolher a via melhor. O estradiol existe ele também via oral, existe ele via gel, existe ele via implante, só que existem os que são menos ou mais maléficos. Exemplo, o oral não usa na minha prática clínica, né? O via em gel é muito legal, que é o via transdérmica, pode ser usado adesivo, e pode ser usado, por exemplo, via implante, que hoje é o que a imensa maioria das vezes eu vou fazer no meu paciente. E até a via oral, ela aumenta muito mais o risco de trombose do que outras vias. Então tem que ser avaliado esse caso também. Exatamente. Tem uma tendência já, né? Caso Já. familiar. E qual que é a melhor idade para iniciar ou não tem isso? Cada mulher é única. Legal. Cada mulher é única, mas existe uma idade que a gente fala que é o Golden Hour, Golden Year, né? Que é o ano de ouro, que é ou quando a mulher está entrando no climatério, começou a ter os sintomas ali, ou na data que ela entrou na menopausa. Vai depender individualmente, por quê? Porque tem que tomar muito cuidado com reposição no climatério, com as doses. Você no climatério é quando o hormônio está caindo e ele ainda produz. Se você colocar uma dose muito alta, quando seu organismo gerar um pico, vai somar o que você colocou junto ao que tem. E pode gerar consequência. Doidona. Eu vou quebrar alguns mitos aqui em relação aos sintomas do climatério, por exemplo. Muita gente pensa que é quando você já está ali com falha na menstruação, aquela desregulação toda. Gente, às vezes o negócio começou há 10 anos atrás. Estabilidade de humor, estabilidade de sono, estabilidade de apetite, tudo isso já são sintomas de climatério. Cansaço, né? Cansaço excessivo. Eu tive, depois da cirurgia, os primeiros sintomas de climatério, assim, de uma hora para outra. Sim. E o meu era um calor na nuca. Eu acordava de madrugada com a minha nuca molhada de suor, escorrendo, assim, travesseiro, precisar trocar. Tira a coberta, coloca a coberta. Tira a coberta, coloca a coberta, tira a coberta, coloca a coberta, tira o pijama, põe pijama, a nuca molhada de suor. A gente gravava no outro estúdio, eu abraçava o ventilador, assim, na hora que... Era mesmo. Só na nuca. Olha só. E eu demorei para buscando ajuda profissional, que eu descobri que, por conta de tudo que tinha acontecido, eu tinha entrado no climatério, assim, de uma hora para outra. Falei, então, instabilidade de intestino, de sono, de apetite, de humor, são dor no corpo, cansaço. Então, não é só a desregulação do ciclo menstrual, não é só os fogachos. É tradicional, todo mundo fala. E muitas pessoas, às vezes, não têm nenhum sintomas, né? Eu sei que tem gente que não tem o sintoma e já tá ali. Já tá. Você não vai descobrir também. Às vezes tem sintomas que são sinais, né? Começa a ganhar um pouquinho de gordura ali no abdômen e na cintura, começa a perder ali um pouquinho da massa muscular na perna, começa a afinar o cabelo. Então, às vezes ela tem um sinal, mas não tem um sintoma. Nem todo mundo vai ter sintoma, mas sinal, 100% das mulheres. E a questão do pelo, sobrancelha, cílios, isso também influencia, todo mundo né? é da idade, né? Da idade, você vai ficando cabelo ralo, vai isso aqui. acostumando, E às vezes é o hormônio, normal, né? O problema é esse, né? É a Acostumar. gente achar que o comum é normal. Exatamente. Tá toda mulher passando por isso, então é normal. Não, tá toda mulher passando por isso, porque a maioria das Não mulheres procura, não estão né? buscando ajuda, recurso para manter uma Exatamente. qualidade de vida depois de uma certa idade. Eu acho que o conformismo faz muito isso, Sim. né? Isso é muito cultural também. A gente Sim. precisa trabalhar essa questão de mudar a nossa mentalidade em relação a isso também. Não é porque eu tô caminhando para os meus 40 a mais que eu vou deixar minha vida descer ladeira abaixo e pronto, agora é só esperar a morte chegar. Gente, média de vida do brasileiro aumentou muito. Sim. Uma mulher de 40 anos hoje está na metade da idade. Viver com qualidade, né? Não adianta nada você não ter Exatamente. qualidade de vida, né? A gente brinca lá muito no Instituto que ninguém quer virar a vovó do pão de queijo, né? Antes de que devia. Por quê? O que é a vovó do pão de queijo? Que ela não quer mais sair de casa, quer ficar só na cozinha, quando ela vai dar tchau, fica com o bracinho mais molinho, né? Socorro. Não, por quê? Porque a falta hormonal gera isso, gente. Claro que existem aquelas mulheres que, infelizmente, por causa de algum quadro clínico, não vão poder fazer reposição hormonal. E que ela vai ter que buscar outras alternativas para compensar isso daí. Ela vai precisar dançar um pouquinho mais para bailar a vida aí, né? Porque, infelizmente, a falta do hormônio gera essa falta de qualidade de vida. Mas para quem pode, para quem tem o acesso a um médico,
uma coisa que me dói demais são alguns profissionais que chegam para a mulher e falam, você tem que se acostumar, isso é o normal. Exatamente. Se acostume com esses sintomas. Agora você pergunta se a mulher dele não está fazendo reposição hormonal. Agora, daqui pra frente, é só piorando as coisas. Eu ouvi isso no comecinho. Eu falei, não, essa é uma frase que toda Que pessoa falta passa de dos sensibilidade, 40 né? Daqui pra Nós mulheres frente sofremos é, muito com tudo isso. Sim, Eu tive um quadro clínico essa semana, até lembrando disso, que a mulher chegou para mim e falou, doutor, tomara a Deus que você não me fale a mesma coisa que eu escutei dos últimos 10 médicos. Aí eu até falei, peraí, eu vou ficar calado, não vou falar nada, meu Deus. Sai da boca, né? Ela falou assim, doutor, meu problema aqui eu tenho ressecamento vaginal, de ter dor na hora da relação e eu não querer olhar para o meu marido. Eu perguntei para ela, quando é que você entrou na menopausa? Ela falou assim, parei de menstruar há 2 anos. Eu falei, o que você fez de reposição? Ela, nada. Eu falei, você foi em 10 médicos, ninguém te indicou absolutamente. Não, me indicaram KY, doutor, que é um lubrificantezinho. Puxa. E se não melhorasse com aquilo, tava tudo certo. Eu tinha que me acostumar com a minha situação, porque eu já tinha idade para acostumar com isso. Gente, a minha mãe ouviu isso. Por isso que é bom a gente levar a informação. Isso dói, Minha mãe ouviu isso. Isso dói. Porque é como se o KY vai resolver essa situação. Gente, mas se todas as Tem outras outra. estão envolvidas além dessa Dá uma Insônia. né? porque aí vem um cansaço, um desânimo, uma exaustão fazendo as mesmas coisas. Eu cheguei num ponto que tava 5, 6 horas da tarde, eu falava, eu tenho 3 turnos, né, que eu falo que depois que eu pego as minhas crianças na escola, eu vou pro meu terceiro. O terceiro turno é o mais puxado, tem tarefa, tem que dar atenção, tem 2 falando, quer contar tudo que Precisa aconteceu de no dia ao energia. mesmo tempo. E aí eu precisava de energia, e era o horário em que, assim, eu tava me arrastando de canseira. Eu falava, gente, eu não vou dar conta de chegar até 10 horas da noite. Então, o KY não vai resolver isso na minha vida. Não. Assim, até quadros clínicos são um pouco mais complicados, o médico deveria correr atrás para ter certeza absoluta que ele não pode ajudar o paciente. Nós tivemos um quadro clínico em comum, uma paciente que passou com a gente com uma contraindicação de utilização hormonal, ela veio em consulta comigo, ela tinha alguns riscos hematológicos, eu falei, peraí que tem alguém que vai resolver o seu quadro agora. Mandei para a doutora Érica, ela fez uma pesquisa total. Trabalhou em pouquinho. conjunto, né? Conta um pouquinho da pesquisa. Ela que tinha foi tido feita. um evento trombótico, de trombose nas pernas, que foi até, assim, provocado, né? Foi depois de uma viagem longa. Então, ela nunca tinha pesquisado trombofilia, que é uma condição que aumenta o risco de trombose. Ela não tinha história familiar também de trombose. Então, assim, eu não vi uma contraindicação para ela fazer reposição hormonal, até porque tem umas terapias que não tem tanto risco, igual a gente comentou. A terapia oral tem o maior risco de trombose. Agora, a via transdérmica já é menor. Então, tem que avaliar todo caso, né? E não deixar a mulher sofrer com todos esses sintomas, Ela sem voltou poder fazer agora, reposição. Faz umas 3 semanas que ela passou de volta em Foi. consulta. Sabe o que é ter uma pessoa completamente diferente na sua frente? Nossa, isso é muito Uma bom. pessoa rindo ao invés de chorando. Uma pessoa que perdeu 10 quilos em 3 meses. Puxa, Sem uso de medicamento, só porque ela ajustou os hormônios. Uma pessoa que está fazendo todas as tarefas de casa, está conseguindo brincar com os netos, gente. gente, Que abaixa para pegar as coisas sem precisar do marido para ajudar. Gente, isso faz uma diferença do tamanho do mundo, da qualidade Imagina a da pessoa. felicidade vocês, porque eu acho que em primeiro vocês trabalham a autoestima. né? Demais. Ai, gostoso demais. Mas, olha só, e ela passou na mão de excelentes profissionais, mas querer pesquisar um pouco a mais para dar uma oportunidadezinha de mudança para o paciente, né? E, sem dúvida nenhuma, tudo tem que ser botado na balança. Sim. Mas, quando possível, a gente consegue trazer felicidade em alguns pontos que são muito necessários. E essa mentalidade de vocês, eu acho muito bacana, né? De trabalhar essa questão multidisciplinar. Cara, eu, na minha especialidade, eu tô olhando para isso daqui e não tô encontrando a solução. Mas quem sabe você, na sua especialidade, consegue achar Querer o bem do esse paciente, diálogo, né? assim, Diálogo, com né? certeza. Quanto mais pessoas pensando em conjunto, melhor. Sempre tem que avaliar o risco e o benefício, Sim. né, de cada terapia. Eu acho que o médico, principalmente, né, a área do médico é aquela, olha, eu não dou conta, eu tô vendo que isso daqui não tem a ver comigo, eu quero fazer além, vou mandar alguém indicar, olha, Lógico. procura isso. Eu acho que é a saúde da pessoa, né, tem que ter o carinho pelo paciente. Muitos médicos, Sem às dúvida. vezes, falam, isso aqui não é minha parte e morre ali, né? Eu falo que eu fico muito contente quando eu recebo cartinhas de outros profissionais, né? Aqui a gente acabou tendo muitos colegas que encaminham lá para o Instituto alguns quadros clínicos para a gente ajudar a resolver, e as cartinhas dos colegas médicos o paciente deveria ler, porque assim, o que ele está falando
eu quero tanto ajudar esse paciente que eu preciso de mais uma cabeça pensando comigo para eu não dar um diagnóstico ou um tratamento né? que é incompleto para ele. Isso é muito legal, poxa, isso é muito legal. Então, assim, esses dias para trás um ortopedista mandou para mim, a mãe dele, né, um grande amigo mandou para mim, a mãe dele, falou assim, ô Gu, ninguém tá conseguindo resolver a osteoporose dele, pensa de uma forma diferente. Eu apresentei um tratamento para ele foi ler os artigos científicos e falou, cara, por que ninguém conversou? Eu falei, porque todo mundo que você conversou foi ortopedista. Agora, quando você sair um pouquinho da área, igual quando eu mando meus pacientes para o ortopedista, é para ele pensar da forma que ele treinou para pensar. Eu penso de um jeito, ele de outro. A medicina é muito ampla para todo mundo saber tudo. Não dá para saber tudo, né? E um complementa o outro, né? Sim, é isso que é bacana lá do Instituto, né? Muito bom, muito bom. Gente, antes da próxima pergunta, vamos aí para mais um patrocinador nosso. Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro. Se você está precisando aí de um colégio de segurança, confiança, com princípios familiares, cristãos, para você deixar seu filho em período integral, do berçário ao fundamental, falar com o Fernando, com a Kelly. É o colégio dos meus filhos, então, assim, eu super indico vocês. Está aparecendo aí o contato deles, o Instagram, o WhatsApp deles. Entre em contato com o Colégio Gênios. Conhece o colégio? Não, a professora que passou aqui. Legal demais, muito bom. Ah, mas criança ama. Nossa, eles são os donos. A Kelly e o Fernando. Bacana. Legal, muito bom. Abriu uma unidade nova agora, ampliou bastante o colégio, está com piscina, com umas aulas extras bem diferenciadas. Colégio bem bacana, eu sou bem feliz de ter meus filhos lá. Muito bom. Bom saber. Quando a gente tiver o nosso, né? E, gente, tem também, eu sei que também tem a questão também da suplementação, né? Tem muitas pessoas que às vezes não chegou nessa parte hormonal, do hormônio, jovens, né? Que é ali, e que tem algumas deficiências, ou tem suplementação. Ai, todo mundo deveria, eu sei que tem a creatina, né? Todo mundo tem que tomar creatina. Gente, eu esqueço, né? Acredita? Compra em gominha, compra em balinha que não tem açúcar, que não tem caloria, mas deixa na sua vida. Gente, eu É, pensei não, em despertar para tomar. Mas já estão fazendo, inclusive a Dermadia, ela tem uma balinha de caramelo que é uma delícia, né? Criança, né? Nossa, é uma Até delícia. criança, né? Celular para despertar. É individual, é. Mas, Eu vi alguma coisa que eu vi na internet, achei, o meu filho tem TDAH, né? aham. E eu vi alguma coisa, um estudo que tá tendo em cima da creatina no TDAH. Eu falei, gente, já fiquei esperta. A creatina hoje, o que a gente tem de estudo pronto, né? Porque tem muita coisa sendo estudada. Estudo pronto, já vale a pena demais usar ela, né? Que é contribuir com a manutenção e no ganho de massa muscular. Pronto. Ajuda no nível energético e na força durante o treinamento. E quando você está em atividade física, ela te ajuda. Quando você não está, ela te ajuda parcialmente. Então, tem que estar treinando para o efeito ser legal. Mas a pergunta que você me fez é a mais interessante. Todo mundo tem que suplementar? Não necessariamente tudo, mas a depender da fase da vida que você está e do que está acontecendo no seu dia a dia, você pode usar alguns empurrõezinhos para a sua saúde, né? Imagina, por exemplo, que você está passando por um problema social, por um problema pessoal, e você está, por exemplo, tendo quadros de ansiedade dentro do seu dia a dia. Não necessariamente você vai precisar de um remédio, mas se tiver um nutriente, um fitoterápico, um homeopático, alguma coisa que te ajude a compensar aquilo ali, para você não precisar daqui a pouco fazer um tratamento, isso é muito legal. E existe a suplementação nutricional, que aí é quando o paciente tem deficiência. O paciente tem uma falta de B12, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de zinco, de selênio, independente. E aí cada quadro vai precisar ou de uma quantidade ou de uma suplementação específica, né? A gente não olha simplesmente o valor do exame. Ah, deu baixo aqui e tá, vamos suplementar só porque o exame deu baixo. Não. Na situação do paciente, esse nutriente ajuda muito ele. Ah, é um paciente que tem hipotireoidismo, que vai precisar para transformar T4 em T3 de zinco, de selênio. Opa, ele vai precisar um pouquinho mais. Então, a gente vai ter uma condição de nutrir aquele paciente para potencializar o dia a dia dele e, claro, tratar os problemas de saúde no geral. Né? Na área, por exemplo, da Érica, que é a área da hematologia, a gente pega muito quadro clínico que vocês, mulheres, têm demais hoje em dia, que é a deficiência de ferro. Ferritina baixa, Meu né? Deus! Por que está acontecendo tanto isso? Acho deficiência nutricional também, alimentação, a própria desbiose intestinal que a gente falou, que atrapalha a absorção de nutrientes, né? Então, tem que ser individualizado cada caso. Menstruação excessiva também causa deficiência de ferro. Eu fiz agora, recentemente, a reposição, né? Indicado pelo... Ai, gente, que transtorno!
muita gente fazendo. Demais. Teve dia que eu fiquei 1h30 esperando. Demais. Eu falei, mas tá todo mundo de ferro baixo, impossível. Hoje lá na clínica, É muito Hoje, por isso que a comum. gente E recorre ao Instituto. mulher principalmente sofre muito, Sim, né? era Da queda de pra mulher. cabelo, unha fraca. cansaço demais. A gente demais. fala que a mulher que ela tá com a feitinha abaixo de 80, ela não tá vivendo, ela tá se arrastando, né? É. Porque realmente fica muito cansativo. E os valores ideais de feitinha no valor de referência, de 10 até 250, 300, são valores que a gente não considera um valor ideal para a mulher permanecer. Doutor, por quê? Porque os estudos mostram pra gente que um valor de feitina um pouco mais alto traz uma qualidade de vida muito melhor para a mulher. Claro que não em exagero, mas uma quantificação que ela consiga ter. A feitina, para vocês entenderem, ela é uma proteína que fica dentro do fígado que segura ferro. Então, ela é basicamente a leitura da nosso depósito indireto de ferro. É isso. Mas isso é uma falta de um alimento específico? Pode ser. Tipo o quê, por exemplo? O ferro está principalmente na carne vermelha. Uhum, né? nas vísceras Nas animais, na vísceras. carne vermelha. Quanto mais sangue, né? A carne do boi é o que mais tem Isso. ferro, mas depende do intestino, está funcionando bem para absorver, igual a gente comentou. Ver se essa paciente não está perdendo ferro com sangramento, ou um homem pode perder muitas vezes pelo trato gastrointestinal, um pequeno falta de sangramento ácido no clorídrico. intestino. Então tem que ser avaliado assim, individualmente, né? Minha mente entrou em conflito agora. Porque uma vez eu passei numa nutricionista e ela falou comigo não consumir carne vermelha mais do que 3 vezes na semana. Nossa, isso é um absurdo. É, assim, ó, Não. Por na quê? imensa Ela maioria falou das vezes, isso daí não vai ter necessidade, né, da gente diminuir a quantidade de carne vermelha por causa de, sem motivação. A depender, por exemplo, um quadro oncológico. A necessidade minha era de perder peso, foi bem antes da cirurgia. Ainda mais para perda de peso. Aí né? ela falou pra eu consumir carne branca, peixe e frango. A gente tem que ter um equilíbrio, que é o seguinte, não existe uma quantidade específica de carne vermelha, ou de carne branca, ou de peixe, que é especificamente a melhor. Existe o que é melhor para você, a depender. Mas é um equilíbrio entre a carne branca, entre a carne vermelha, e claro que mesmo eu consumindo numa frequência que não seja exacerbada de carne vermelha, a depender eu vou precisar de um complemento. Porque igual a doutora Érica estava falando, a deficiência, por exemplo, de absorção gástrica de ferro hoje é muito comum. A imensa maioria dos pacientes que chegam no meu consultório tomando omeprazol, que chegam com gastrite, tem deficiência de absorção de ferro, porque o ferro precisa ser ionizado pelo ácido clorídrico no estômago para ser absorvido. Então, se eu não tenho um É os estômago- dóis da vida, ele atrapalha, não necessariamente vai parar, Sim. vai parar de absorver, mas atrapalha, mas às vezes o paciente ele tem uma deficiência de produção, que é a hipocloridria. E ele deveria estar repondo ácido, ele usa o omeprazol, piora mais ainda a situação e ele não absorve nada. Então, na mulher, sangramento, a gente vê demais, né? Excesso menstrual causando deficiência A de mulher ferro. com Tem um menopausa, DIU lá, né? Um com DIU que faz endometriose. Com endometriose, com Endometriose. adenomiose, com mioma, com sangramento uterino normal, com volume de sangue aumentado. A gente fala que é assim, imagina que a gente chega aqui no estúdio, tá cheio de água no chão. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Enxugar. Esse é o maior erro, né? Que acontece. O que a gente vai fazer? A gente vai achar de onde tá vindo vazamento, poxa. É. Senão a gente vai ficar enxugando pro resto da vida. É, né? não, mas a maioria faz é enxugar, né? Exatamente. Então a gente vai fazer justamente o contrário, né? Achar a causa. Achar A causa do problema. problema. Então, se eu tô tendo uma queda de ferro e eu não diminuir o sangramento dessa mulher, ela vai parar de ter queda de ferro. Não quando? adianta Não tem ficar como. fazendo reposição. Vai ficar pro resto da É vida. tapar sal com a peneira, né? Exatamente. Exatamente. E é essa falha que a gente vê, assim, em alguns profissionais, né? Eu não sei se é uma falta de orientação para o paciente, porque a minha mãe, ela fez a retirada do útero mais ou menos na mesma idade que eu fiz, e ela não foi orientada em questão de cálcio. Hoje ela tem uma osteoporose fortíssima, porque Ela tirou só o útero ou tirou o ovário também? tudo. Então, na verdade, ela entrou numa menopausa química. Ela já estava na menopausa? Não. Tá. Ela entrou numa menopausa química. Conta uma coisa para mim. A cada 10 pacientes que entram no meu consultório com osteoporose, quantos vocês acham que é por falta de cálcio? É por causa da menopausa. Não repõe menopausa, é isso? Não repõe Perde hormônio? de zero. A imensa maioria da falta de cálcio não é porque não está Não tendo tendo cálcio cálcio. na alimentação, mas é porque Não tá não tem absorvendo. um hormônio que traz o cálcio ficar no osso. Não. Quando eu tenho uma progesterona, quando eu tenho um estradiol, eu tenho ativação de osteocalcina, eu tenho desativação de osteoblastos, que são derivativos, são células dentro do nosso organismo que fixam o cálcio do osso, que tiram o cálcio do osso. Então, se eu falto o hormônio, isso começa a acontecer de maneira equivocada, começa a sair lá de dentro. E outra coisa, a imensa maioria das pessoas, principalmente as mulheres, não consomem o nutriente mais importante para o osso que existe, que não é o cálcio, Que é a proteína. 80% do seu osso é feito de aminoácidos,
que são proteínas já quebradas. E aí, como que eu melhoro a densidade mineral óssea sem comer um nutriente que 80% da abundância dele está dentro do osso? O osso, né, 80% dele é feito desse. Mas qual que é a relação que tem? Assim, eu entendi que é a questão da produção hormonal, mas de maneira clara, assim, qual que é a relação direta dessa retirada do útero? Da retirada dos ovários, não do útero. Da falta hormonal. Tirar o útero não causa osteoporose. Tirar o ovário vai causar. Porque o ovário é onde produz os seus hormônios. Sim. Qual que é a relação direta em ela ter tido uma osteoporose tão forte, tão jovem? Minha mãe é 18 anos mais velha que eu. Legal. Vai depender primeiro. Quando é que ela fez a retirada dos ovários? Porque se ela fez a retirada dos ovários e aí não foi feita uma reposição hormonal numa paciente jovem... Quando foi para eu retirar o meu, eu questionei tudo isso com ela. Sim. Ela falou assim, um negócio é o seguinte, eu não fui orientada. Sim. Esse era um problema. Hoje é um pouco menos pior, porque uma coisa boa da rede social, todo mundo escuta falar, pelo menos. Então, pelo menos, você questiona o seu médico. Aí você fala, peraí, e eu? Cadê meu hormônio? Não vou ficar sem nada. Sim. No passado não tinha isso. Era assim, que ela falou. Ela falou, o livro debaixo do braço, o conhecimento estava só ali, ó. Ninguém tinha acesso a isso. E não tinha essa questão interdisciplinar, né, que tem hoje, que eu acho que era uma grande falha. Por isso que eu valorizo muito essa questão hoje. De um médico estar em contato com outro. Eu lembro que o Nassar falou, a gente precisa do endo, um ginecologista e um nutricionista na equipe. Eu sozinho não tenho conhecimento, entendeu? Então a gente precisa desses 4, porque eu sozinho não tenho todo o conhecimento para ajudar em tudo que você precisa. E parece que isso não existia. Era que o médico falava que você precisava, mas ele não te direcionava. Qual profissional, qual especialista, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que Graças a Deus mudou. Evoluindo. Eu falo que eu tenho grandes colegas médicos hoje, 75 anos de idade, e que são absurdos no que fazem ainda. Porque eles se atualizaram e tudo certo. O problema é não se atualizar, né? Porque a medicina, ela avança de uma maneira tão significativa na vida, que mesmo a gente que não se formou há tantos anos assim, se a gente não ficar correndo atrás disso, estudar, a gente já tinha ficado para trás há 5 anos atrás. O corpo humano é muito complexo, né? Eu imagino, para entender de tudo não dá mesmo. Não então dá. Você precisa de parceiros, né? Com certeza. Sem dúvida e cada dia vai descobrindo uma coisa nova, vai estudando uma coisa nova. Se não estudar, fica para trás mesmo. É muita informação e vem quebrando alguns tabus na medicina, né? Que algumas coisas que eram feitas que talvez não seja tão legal de ser feito mais, ou algumas coisinhas que a gente fala, por exemplo, a reposição hormonal, que veio se estudando, colocando em artigo científico, mostrando ali para quem vale, para quem não vale, e aí para o médico tomar as melhores decisões. Eu sempre falo a mesma frase, médico não tem que achar nada, quem acha é a ciência. A gente é pago para estudar, pronto, para juntar informações e direcionar vocês de maneira correta, ser o guia de vocês. Mas a gente tem que basear em algo que não está na minha cabeça, que está ali no artigo científico, exatamente. Foi testado, já foi provado, né? E aí, inventando ali, né? E aí essa questão da reposição hormonal, causa câncer, não causa câncer? Causava antes, agora não causa mais? Legal, assim, ó. Vamos comparar um pouquinho no passado, porque no passado a gente utilizava alguns medicamentos que não eram dos melhores do mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Premarin era uma medicação, que era um estradiol sintético, via oral, igual a doutora Érica falou, que já aumenta alguns riscos, né? Que era feito do xixi da égua prenha. Então, como é que é? Tirava o xixi da égua prenha, mandava estudar, né? E aí, necessariamente, a gente pegava como base, e aí a gente dava isso para a mulher via oral. Aumentava o risco e ainda aumenta o risco oncológico. Doutor, significa que nenhuma reposição hormonal hoje em dia, comparada com o passado, gera esse risco? Não. Como eu estava citando, precisa saber da via, do passado histórico do paciente, como estão os exames atuais do paciente. Por isso que é obrigatório fazer exame de Então a gente volta na onde começamos o nosso episódio, né? Cada paciente é único, cada caso é único. E assim, o que serviu para uma não vai servir para outra. Eu queria que vocês... A gente precisa encerrar. A gente aqui no intervalo tinha falado que tinha trago lembrancinha pra vocês, né? Que legal. Ela da equipe do Instituto. Ai, que bacana. Espero que gostem. Gente, eu tô sentindo que é um incentivo à atividade. Muito bom. É muito bom. Olha que bacana. Legal, tomara que vocês gostam mais da amostra. Muito bom. Isso aí é muito prático para levar os suplementos, né? Muito prático levar na bolsa, que aí você destaca um leva-sol do dia. Sim, achei ótimo. Isso aqui eu queria assim. Isso é muito legal. Não achei.
Ai, amei, gente. Muito obrigada. De nada. Que delícia. Ó, tá recheada a Ai, sacolinha. que bacana. Tá recheado. Valeu, gente. Muito obrigada. Eles são muito Ainda é bons, são muito bons. Ai, que Nossa, eu delícia. amei. O microfone. Gente, na hora dos presentes a gente fica legal, parecendo gente. criança. Eu já tô toda. Ficou chorando, ó. Nós vamos encerrar de bandeira. Ah, ó. Muito bom. A gente tem que fazer uma foto. Pagando. Quer deixar um recado pro pessoal? Primeiramente, deixa eu agradecer vocês aqui pelo convite maravilhoso. Nossa, É, agradecer. Pessoas maravilhosas. A gente sempre fala que andar perto de gente boa que nos torna pessoas boas, né? Obrigada. Obrigado demais. Muito obrigado. E, claro, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Entrar no Instagram, @Dr. Gustavo Salles, @Instituto Gustavo Salles, @doutora Érica, hematologista. Isso mesmo. E qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição. E, de novo, meninos, obrigado pelo convite. Nossa, Obrigada, agradecemos. meninas. Obrigada. Prazer, pessoal. Prazer, gente. Dá vontade de ficar Obrigada. o dia inteiro aqui, gente. Nós não podemos. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida